O governo apresenta índices oficiais da educação. O ensino fundamental melhora um pouco. Mas o ensino médio não avança. E na série especial de reportagens sobre o apagão da mão de obra, a fragilidade na formação dos cursos superiores do Brasil. Ciência para a saúde. Americanos desenvolvem um aparelho capaz de devolver a visão a ratos cegos. No Brasil, dentes de leite fornecem material para um banco de células-tronco. Um incêndio num apartamento no Rio destrói algumas das obras de arte mais importantes e valiosas do Brasil. Carlinhos Cachoeira é convocado a depor de novo na CPI. A Justiça suspende mais uma vez as obras da usina de Belo Monte. O Tribunal de Justiça de São Paulo mantém a decisão de considerar torturador um coronel da ditadura. E na véspera do amistoso contra a Suécia, campeões da Copa de 58 reencontram os adversários da final. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Pesquisadores de uma das universidades mais importantes dos Estados Unidos desenvolveram um aparelho que permitiu que ratos cegos voltassem a ver. Essa notícia foi recebida como um passo importantíssimo para futuramente ajudar seres humanos a recuperar a visão. Pesquisadores da Universidade de Medicina Weill Cornell, em Nova York, conseguiram decifrar o tipo de linguagem usado entre a retina, onde a imagem é formada, e o cérebro, onde ela é traduzida. Eles usaram ratos no estudo. Depois, com os códigos em mãos, criaram um aparelho com uma espécie de câmera, que mais tarde foi instalado diante dos olhos de um rato cego. A surpresa, com esse equipamento minúsculo, o rato passou a enxergar. Para eliminar qualquer dúvida, foi feito um teste. Um animal cego e um outro que recebeu o aparelho ficaram em frente a uma tela de TV. O cego ficou com os olhos parados. O segundo, com a câmera, mexeu os olhos, acompanhando o movimento das imagens, assim como um ratinho que enxerga. Próteses que devolvem alguma visão já são testadas há algum tempo. Mas, nestas fotos, os cientistas mostram a diferença entre elas. Uma pessoa com uma visão perfeita vê o rosto do bebê com todos os detalhes. Um cego, que usa a prótese antiga, consegue ver pontos de luz, mas não define as feições do bebê. Agora, a visão proporcionada pela nova tecnologia. A pessoa define todos os contornos do rosto. Os cientistas daqui da universidade também anunciaram que conseguiram decifrar a retina de macacos, que tem os olhos bastante parecidos com os nossos. Segundo os pesquisadores, um passo fundamental para que seja testada uma prótese em humanos, num futuro próximo. Os pesquisadores não falam num prazo exato, mas dizem que já imaginam a criação de óculos parecidos com os usados na série Jornada nas Estrelas e que vão proporcionar a milhões de pessoas a possibilidade de enxergar. Aqui no Brasil, a cura pode vir dos dentes das crianças. O Instituto Butantan, em São Paulo, criou uma técnica inédita no mundo para retirar células-troncos dos dentes de leite em grande quantidade. A janelinha já abriu, fechou e está prestes a abrir de novo. Foram 6 dentes de leite que Fernanda perdeu. Eu coloquei debaixo do travesseiro. Pra quê? Pra fada do dente. E ela fez o quê? Me entregou o dinheiro. No laboratório de genética do Instituto Butantan, em São Paulo, os dentes de leite têm outra função. Da polpa, essa parte avermelhada, os cientistas extraem e multiplicam células-tronco, capazes de regenerar ossos, músculos e até neurônios. As pesquisas que tiveram bons resultados com animais ganharam impulso com uma descoberta. Um dos desafios dos tratamentos com células-tronco é a necessidade de uma grande quantidade de células, cerca de 70 milhões para um paciente que pesa 70 quilos. Com a nova técnica, os pesquisadores conseguiram o milagre da multiplicação. E ele é mais simples do que se imagina. Mergulhada numa solução de aminoácidos e proteínas, a polpa produzia 2 bilhões de células em uma semana e era descartada. Os pesquisadores descobriram que ela podia ser reutilizada em outras soluções iguais. Em 6 meses, o número de células pode passar de 100 bilhões. Com a produção maior, a capacidade do banco de células-troncos mantidas a 196 graus negativos aumentou 30 vezes. A célula de polpa dentária ela não provoca rejeição no paciente. Ela é compatível com os diversos pacientes. Ou seja, a minha célula pode ser utilizada em você e de você ser utilizada no seu filho. Então a gente pode utilizar essas células em toda a população. Para aproveitar a polpa, o dente deve ser extraído no dentista e levado dentro de 72 horas para o laboratório.
A aplicação em humanos ainda depende de novas pesquisas. A ideia é que nos próximos anos, as pessoas possam armazenar a polpa, que pode salvar vidas, em bancos de células-tronco, com uma vantagem. Não existem implicações éticas na utilização da polpa, porque essa polpa ela é descartável, praticamente ela é jogada fora pelas crianças. A grande vantagem das células de polpa de dente, que são células normais, não são geneticamente manipuladas. Começa no próximo sábado e vai até o dia 24 de agosto a campanha Vacinação em Dia. Crianças de até 5 anos poderão atualizar as cadernetas em atraso e tomar todas as vacinas do calendário oficial. 2 são novas, um novo tipo contra a paralisia infantil e a pentavalente, que protege contra difteria, tétano, coqueluche, meningite e hepatite B. A qualidade do ensino fundamental melhorou no Brasil entre os anos de 2009 e 2011, mas no mesmo período não houve evolução no ensino médio. O IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, avalia alunos das redes pública e privada. O índice é calculado a partir das notas dos alunos em avaliações nacionais, como a Prova Brasil, e a taxa de aprovação dos estudantes. Vai de 0 a 10 e serve para comparar a cada 2 anos o que acontece dentro das salas de aula, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Em 2011, o índice do 1º ao 5º ano melhorou, ficou em 5 e a meta estipulada pelo governo era de 4,6, a mesma nota alcançada em 2009. A maioria dos alunos matriculados nessa etapa está em escolas municipais. Mais de 77% dos municípios alcançaram ou superaram a meta. No Ceará, Minas Gerais e Acre, esse número passa de 90%. Mas no estado do Rio de Janeiro, nem a metade dos municípios chegou ao objetivo do MEC. Do 6º ao 9º ano, a meta também foi ultrapassada. A nota ficou em 5,1. Em 2009, foi 4. Mas 7 estados não conseguiram tirar 3,9. O ensino médio, que tradicionalmente tem problemas de qualidade, ficou na meta do MEC, com 3,7 pontos. Mas isso não é motivo de comemoração. Pelo contrário, muitos estados praticamente andaram para trás, porque tiveram um desempenho pior do que o do índice de 2009. São eles Acre, Pará, Maranhão, Paraíba, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul. Para este especialista, um dos problemas está no modelo de ensino médio que existe hoje no Brasil. É onde o jovem recebe uma concentração de conteúdos alta, muito alta, que tem o único objetivo de prepará-lo para o vestibular. Então é preciso também mudar, modificar o aspecto para que serve, afinal, o ensino médio no Brasil. O ministro da Educação reconhece as dificuldades nessa etapa de ensino e diz que o governo estuda algumas mudanças. Melhorando a qualidade das aulas, estimulando o ensino técnico profissionalizante e avançando na escola a tempo integral, nós acreditamos que teremos resultados cada vez melhores para o ensino médio. As escolas particulares foram avaliadas por amostragem. Em nenhuma das etapas elas atingiram as metas estabelecidas. Mas o governo reconheceu que continuam tendo um ensino melhor do que as públicas. A equipe do JN no Ar vai visitar os estados que tiveram os melhores e os piores resultados no IDEB. Vamos então ao vivo a Brasília. Cláudia Bom Tempo, boa noite para você. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Bom, nós vamos visitar escolas em Santa Catarina, que apresentou o maior IDEB entre alunos de 5ª e 8ª séries da rede estadual. E vamos tentar saber por que Alagoas apresentou o pior resultado também nesta faixa. Vamos conversar com alunos de 4 instituições. Levaremos em conta a distância entre a escola e o aeroporto para que a reportagem fique pronta a tempo do Jornal Nacional. Bom, nossa primeira parada será Navegantes, Santa Catarina. Nosso tempo de voo será de 1 hora e 45 minutos. E para essa reportagem contaremos com o apoio da RBS TV. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Cláudia. Boa viagem, bom trabalho para todos vocês da equipe. A seguir, o apagão da mão de obra no Brasil. A fragilidade na formação dos cursos superiores. O Jornal Nacional está exibindo nessa semana reportagens especiais sobre as causas e as consequências da falta de mão de obra qualificada no Brasil. E hoje, o repórter José Roberto Bournier aborda o nível de conhecimento dos candidatos a emprego que saem das universidades. Essa tem sido a dura rotina de Iomar em São Paulo.
Seu dia a dia se divide entre procurar trabalho e estudar. E estudar para ele é tentar recuperar o que ficou para trás. Iomar fez os ensinos fundamental e médio em escola pública. Era difícil. Por quê? Porque muito barulho, as pessoas não respeitavam o professor, às vezes o professor queria ensinar e todo mundo queria aprender, às vezes não conseguia por causa que a falta de respeito de muitos alunos. Aluno do primeiro ano de publicidade, Iomar foi reprovado em 3 exames de seleção. Você chega, você olha para as pessoas, um começa a falar, eu morei fora, eu estudo em tal universidade. Você já começa a dar uma desanimada porque você já para e pensa e fala, nossa, eu sou inferior a esses caras. Por questões de ensino mesmo, assim, né? Os últimos dados do Ministério da Educação mostram que entre 2001 e 2010, o número de alunos matriculados em universidades mais que dobrou. Hoje são quase 6.400.000 estudantes. Não há como negar, o acesso à educação aumentou. Mas que tipo de educação? Existe um certo conluio entre faculdades de má qualidade e alunos que buscam diploma. Alguns porque não têm nem condições de fazer um ensino puxado naquele nível, porque já trazem deficiências anteriores. E outros porque não têm condições de ficar muito tempo numa faculdade, ser reprovado 2 ou 3 vezes, eles que querem é passar e conseguir o diploma. Estamos caminhando bem na quantidade e muito mal na qualidade. É estarrecedor o resultado do indicador de alfabetismo funcional, que mede a capacidade que a pessoa tem de ler, entender o que lê e fazer as operações básicas de matemática. Entre os alunos que concluem o ensino superior, 38% não são plenamente alfabetizados. E entre os que concluem o ensino médio, o número sobe para 65%. E isso criou um sistema perverso. Muitas escolas baixaram o nível de seus currículos ou criaram aulas de reforço para buscar o aluno que veio mal preparado da etapa anterior. Tornamos o curso universitário quase que um curso preparatório, não mais um curso de formação. Ao fazer isso, o que acontece? Nós acabamos exigindo hoje que a pessoa que termine um curso universitário e se sente completamente impotente para resolver os problemas sérios que aparecem no seu dia a dia, que ela tenha que fazer um curso de especialização. O professor, que também é um caçador de talentos no mercado de trabalho, explica que é por isso que sobram vagas para quem é, de fato, preparado. Uma pesquisa da Fiesp mostra que 82% das empresas paulistas têm dificuldade para encontrar mão de obra qualificada. Se a gente não diminui a régua, se a gente não diminui a nota de corte, a gente não contrata ninguém. Se antigamente eu avaliava 10 pessoas para fechar uma vaga, tem vagas que a gente chega a falar com 40 pessoas, com 80 pessoas. Para preencher 11 vagas de engenheiro de uma fábrica de cimento, 3.000 pessoas se mostraram interessadas no início. Essa foi uma das turmas finalistas. Os recrutadores querem saber primeiro se o candidato tem um bom raciocínio lógico, se consegue trabalhar em grupo. O que faltar de conhecimento específico, que a faculdade não deu, a empresa complementa. O recém-formado, ele chega dentro da empresa, se não houver um programa de treinamento muito intensivo para ele desenvolver a sua profissão, não tem como ele assumir logo a responsabilidade. Sabendo que precisa investir na formação do novo funcionário, esse banco dá preferência para pessoas proativas, aquelas dedicadas, com iniciativa e capacidade de superar dificuldades. Pessoas que têm um potencial muito grande, nem sempre um acesso a uma boa escola, mas pessoas que têm muita vontade de fazer, de realizar. Qualidades que colocaram essa estudante de direito no departamento jurídico do banco. Há quem dizem que é sorte, eu saí de uma escola pública e estar aqui onde eu estou hoje. Eu acho sim, talvez seja sorte. Sim, mas se eu não tivesse preparada, será que eu conseguiria da mesma forma? Esse é o caminho que Iomar quer seguir, superar e vencer. Não é porque eu perdi hoje que amanhã eu também não posso conseguir. E porque eu tenho aquele objetivo. Meu objetivo é crescer e conseguir o que eu quero.
Depois de amanhã, quinta-feira, na terceira reportagem especial, você vai conhecer iniciativas de empresas para melhorar a qualificação dos profissionais. Grevistas do Serviço Público Federal fizeram novas manifestações nesta terça-feira. Fiscais do Ministério da Agricultura distribuíram 3.500 litros de leite na esplanada dos ministérios. Eles protestaram contra a decisão da Justiça que decretou o retorno ao trabalho da categoria. Em Minas, policiais federais fizeram operação padrão no aeroporto de Confins, o que provocou filas no embarque. Ontem, o Ministério do Planejamento determinou o corte de ponto dos grevistas. A estimativa do governo é de que 78 mil servidores de 31 categorias estejam em greve. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a paralisação imediata das obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. O desembargador Souza Prudente, que é relator do processo, considerou que os povos indígenas da região teriam que ser consultados sobre a construção da usina. A multa diária para o não cumprimento da decisão é de R$ 500 mil. O consórcio Norte Energia, responsável pela obra, só pretende se pronunciar na Justiça. Daqui a pouco, um incêndio em Copacabana. E obras de arte importantes e valiosas são destruídas. Algumas das obras de arte mais importantes e valiosas do Brasil foram destruídas por um incêndio ontem à noite num apartamento de Copacabana, no Rio. Foram mais de 2 horas para controlar as chamas. Hoje, peritos estiveram no apartamento para investigar a causa do incêndio. A suspeita de que tenha começado no ar-condicionado. De longe, dá para ver um pouco do que restou da casa e do acervo de Jambo Guitti. O apartamento era praticamente um museu, com obras dos mais importantes artistas brasileiros e grandes nomes da arte internacional. Nesta entrevista ao programa Start da Globo News, o próprio Jambo Guitti apresentava sua coleção. Esse mobílio é de Alexander Calder, o americano que revolucionou a escultura. Entre as telas, tesouros que o fogo destruiu. Floresta Tropical, de Alberto Guignard, e Samba, de Di Cavalcanti, de 1925, uma das maiores obras do artista. O samba é mais ou menos uma espécie de uma Mona Lisa brasileira, ou um grito do Munch brasileiro. Sabe, são quadros que têm um valor incalculável, que têm uma importância histórica. Por sorte, nem tudo se perdeu. Muita coisa foi salva. Três Tarsilas, Lígia Clark, Sérgio Camargo e, infelizmente, Samba foi para Beleleu. Entre os quadros salvos, Sol Poente e O Sono, de Tarsila do Amaral. Colecionadores e especialistas no mercado de arte não arriscam um valor para a coleção Jambo Guitti. São quadros e esculturas que simplesmente não têm preço. As obras viriam para este salão, para a inauguração do Museu de Arte do Rio de Janeiro em novembro deste ano e foram catalogadas num livro editado especialmente para a abertura do museu. A exposição será mantida com o que restou. Vou fazer uma bela exposição no Museu do Mar e acabou-se. Para ele, uma perda foi maior do que a das obras de arte. Quero saber de quadro. Meu gato morreu, coitado. Ficava ao lado da minha cama. Isso que me dói. Na Espanha, uma queima de fogos durante um festival acabou provocando um acidente. Fogos de artifício guardados na torre de uma igreja, que seriam lançados à meia-noite, foram atingidos minutos antes por faíscas de outros fogos. E na explosão, 28 pessoas ficaram feridas, 3 com queimaduras graves. Amanhã o tempo deve ficar muito parecido com o de hoje, com sol, calor e baixa umidade do ar na maior parte do Brasil. A massa de ar seco que está influenciando o tempo na maioria dos estados ainda está muito forte e não deixa as frentes frias avançarem. Amanhã, uma nova frente fria deve se formar na Argentina, mas só vai mexer com o tempo em algumas cidades do Rio Grande do Sul que ficam perto da fronteira. Não se descarta o risco de temporais. No interior do país, continua tudo igual, nada de chuva. As pancadas vão se concentrar nos extremos, no sul, no norte e em parte do litoral do sudeste e do nordeste. A área onde pode chover aumentou, inclui também parte do Rio de Janeiro, onde deve chuviscar agora à noite por causa dos ventos que chegam do mar carregados de umidade. No Recife, mesmo com chuva, fica abafado amanhã, com máxima de 27 graus. Em Boa Vista deve fazer 32. E vamos ver como fica o tempo até sexta-feira em algumas capitais.
Em Cuiabá, onde não cai uma gota de chuva há 52 dias, nada muda. O sol brilha forte e faz muito calor. No Rio, o tempo volta a abrir. Vitória e Salvador terão chuva a qualquer hora. O tema de hoje do Profissão Repórter é o funk carioca, que começou nos morros e se espalhou pelo país. O sucesso de Mr. Catra no palco. A festa vai começar porque o papai chegou! Em casa, a convivência com os 22 filhos e as 4 mulheres. Você se relaciona com as outras? Eu vou te falar, se tiver respeito, por que não? Entendeu? O funk barrado nos morros do Rio. Tô sem baile, não consigo autorização para fazer. Saia curta e salto alto. As piriguetes do baile funk. Eu amo ser piriguete! Hoje, depois de Gabriela... No Profissão Repórter! Daqui a pouco, o Tribunal de Justiça de São Paulo mantém a decisão de considerar torturador um coronel da ditadura. Carlinhos Cachoeira é convocado a depor de novo na CPI. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve hoje a decisão de reconhecer o coronel da reserva Carlos Alberto Brilhante Ustra como torturador. O tribunal negou um recurso apresentado pela defesa de Ustra contra essa decisão, tomada em 2008, quando ele foi condenado por torturar 3 pessoas no início da década de 1970. Naquela época, Ustra comandava o DOI-CODE, o órgão de repressão política da ditadura. A ação dos parentes das vítimas foi declaratória, ou seja, pedia o reconhecimento público de que Ustra praticou tortura. Nesse processo não houve pedido de indenização ou de prisão do réu. O ex-militar ainda pode recorrer novamente a uma instância superior. Parlamentares da CPI do Cachoeira investigam o que, segundo a Polícia Federal, seriam novos indícios da ligação entre o grupo comandado pelo Bicheiro e a construtora Delta. A CPI requisitou aos governos do Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul cópias de todos os contratos assinados com a Delta e marcou para 29 de agosto o depoimento de Fernando Cavendish, ex-presidente da construtora. No dia 28, será ouvido o ex-diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Luiz Antônio Pagô. Também foi aprovada a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico de Andressa Mendonça, mulher de Carlinhos Cachoeira. O bicheiro, que ficou calado na CPI em maio, foi reconvocado. Outras 15 pessoas também foram chamadas, ainda sem datas marcadas. Um dos convocados, Francisco de Assis Oliveira, é citado no relatório da Polícia Federal como peça-chave na organização de Carlinhos Cachoeira. Segundo a polícia, era ele quem criava empresas de fachada para lavar o dinheiro sujo da quadrilha. Num computador apreendido durante a Operação Monte Carlo, os agentes federais encontraram e-mails em que Francisco de Assis cria uma empresa, a Empório Flora Brasil. Em outro e-mail, Adriano Aprígio, ex-cunhado de Cachoeira, apresenta a Francisco de Assis a Delta Construções como possível cliente. 3 dias depois, também por e-mail, Adriano Aprígio diz que apresentou um projeto ao número 2, porque o número 1 não estava. Para a Polícia Federal, o número 1 é Cachoeira e o número 2 é Cláudio Abreu, ex-diretor regional da empresa Delta. O projeto, segundo a Polícia Federal, era o fornecimento de notas fiscais falsas para a Delta, operação que seria comandada por Francisco de Assis. Ele é peça central na engrenagem com a empreiteira Delta. Ele, pelo que nós apuramos, é o grande produtor, fabricante das empresas laranjas que recebe os recursos da Delta no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e no esquema do Centro-Oeste. A Delta declarou que os seus contratos com estados, municípios e o governo federal são públicos e transparentes e que atenderá às convocações oficiais como já tem feito. O advogado Nabor Bulhões, que assumiu a defesa de Carlinhos Cachoeira, disse que só vai se manifestar depois que analisar todos os processos contra o cliente. O ex-diretor do DENIT, Luiz Antônio Pagô, declarou que já tinha se oferecido para prestar depoimento e que espera esclarecer as dúvidas da CPI. O advogado de Adriano Aprígio negou que ele tenha ligação com Francisco de Assis. E os advogados de Francisco de Assis e de Andressa Mendonça não foram localizados. No penúltimo dia da defesa dos réus do Mensalão, o Supremo Tribunal Federal ouviu os advogados de ex-deputados e de um ex-ministro. A maioria deles admitiu o recebimento de dinheiro para a campanha. E todos negaram ter cometido os crimes de que são acusados.
Os ex-deputados petistas João Magno, professor Luizinho e Paulo Rocha e a ex-assessora de Rocha, Anita Leucádia, são acusados de lavagem de dinheiro. O ex-ministro Anderson Adalto responde por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. O advogado João Gomes Filho fez a defesa do ex-deputado Paulo Rocha, que, segundo o Ministério Público, recebeu R$820 mil por meio de saques feitos por intermediários no Banco Rural. A tese da defesa foi a mesma já adotada por outros advogados, de que o dinheiro teve origem no Caixa 2 do PT e foi usado para pagar dívidas da campanha eleitoral de 2002. Ao usar este argumento, o advogado tenta livrar o réu do crime de que é acusado, admitindo outro que já está prescrito. O dinheiro não foi para o Paulo, não foi para o diretório. Foi para as contas. Logo depois, o advogado de Anita Leucádia disse que ela fez os saques cumprindo ordens do então deputado Paulo Rocha e que desconhecia a origem dos recursos. A terceira defesa foi a do ex-deputado professor Luizinho, que, segundo o Ministério Público, recebeu R$20 mil do esquema por meio de um assessor. O advogado Pier Paulo Bottini disse que o dinheiro não passou pelo ex-deputado e que foi usado para pagar material de campanha de responsabilidade do assessor. Se está acusando o defendente de um crime grave de lavagem de dinheiro, sem nenhuma comprovação, sem nenhum elemento probatório, como dito aqui. O advogado de João Magno, que segundo o Ministério Público recebeu R$360 mil, disse que o dinheiro foi providenciado pelo PT e que, por isso, o ex-deputado não teria motivos para desconfiar da origem dos recursos. A defesa do ex-ministro dos Transportes, Anderson Adalto, negou os dois crimes de que ele é acusado. Diz que Adalto nunca intermediou a compra de apoio político de deputado da base aliada e que os R$950 mil que ele recebeu foram para pagar dívida de campanha. Ele foi buscar esse recurso junto ao Partido dos Trabalhadores, junto a Delúbio Soares. Não foi buscar esse recurso junto a qualquer traficante que sugerisse que então se tratava de algo ilícito. Amanhã, depois que os últimos 3 réus apresentarem as defesas, o relator do processo do Mensalão, ministro Joaquim Barbosa, vai começar a ler o voto dele. E começou hoje na Argentina o julgamento de uma espécie de mensalão. O ex-presidente Fernando de la Rúa é acusado de ter pago 5 milhões de pesos a senadores em troca da aprovação de uma reforma trabalhista no ano 2000. 7 pessoas estão sendo julgadas. De la Rúa foi presidente por 2 anos e renunciou em 2001 em meio a uma crise econômica. Ele pode ser condenado a até 10 anos de prisão. O ex-primeiro-ministro sírio, que fugiu para a Jordânia na semana passada, falou publicamente pela primeira vez. Riyad Rajab disse que o regime de Bashar al-Assad está desmoronando, moralmente, financeiramente e militarmente. Segundo ele, o governo só controla 30% do país. O ex-premier pediu que o exército fique ao lado do povo, citando como exemplos as revoluções na Tunísia e no Egito. A seguir, seleção brasileira. Campeões de 58 são homenageados na véspera do amistoso contra a Suécia. A presidente Dilma Rousseff recebeu hoje em Brasília a bandeira dos Jogos Olímpicos. O símbolo foi entregue pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, pelo governador Sérgio Cabral, pelo presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, e pelos irmãos Esquiva e Yamaguchi Falcão, medalhistas de prata e bronze no boxe nos Jogos de Londres. Até o fim das Olimpíadas de 2016, o Brasil será responsável pela bandeira. Amanhã, ela vai ser levada de volta ao Rio de Janeiro. Em Estocolmo, o estádio do amistoso de amanhã entre Brasil e Suécia foi o lugar de um reencontro histórico hoje. E o Tino Marcos estava lá. Os mesmos personagens, no mesmo cenário, 54 anos depois. Cabeças brancas, camisas amarelas e um olhar de contemplação. É o mesmo estádio Rassunda, da final da Copa de 58. Da seleção sueca vice-campeã, 8 jogadores. 4 brasileiros do primeiro título mundial. Zito. Eu estou emocionado, né? Pepe. Tudo começou aqui. Mazola. A recordar é viver. Pelé.
muita satisfação a gente poder estar aqui com saúde. Eu agradeço a Deus. O menino, que se tornou o rei aos 17 anos, fez 2 gols naqueles 5-2. Hoje, ensaiou uma corridinha, uma dancinha com o ex-rival. Pisaram no gramado sagrado para o futebol brasileiro, onde, horas depois, treinou a seleção de um Brasil que não festeja, mas ainda digere a derrota na final olímpica. 3 dias atrás, além do grupo que já estava reunido, o time terá a volta de Daniel Alves, Davi Luiz, Paulinho e Ramires. Os jogadores gostaram de saber que vão jogar o primeiro tempo com uma réplica da camisa azul usada pela seleção em 58. E a camisa pesa. Não tem a tecnologia dos tecidos modernos e nenhuma das 5 estrelas do Penta. Simbolicamente, algo muito positivo. A opinião é do capitão do time. Pra gente é um recomeço, né? E você olhar pra camisa e não ver nenhuma estrela, você tem um sonho a mais. Praticamente de falar, pô, vou colocar a primeira estrela ali. Então você já tem uma motivação maior para jogar esse jogo. O que estava programado para amanhã era um amistoso de luxo, no estádio onde o futebol brasileiro conquistou o mundo, e com Pelé e outros heróis do primeiro título assistindo ao jogo. Mas o que era uma festa acabou virando um duro teste para o time e para Mano Menezes. A Olimpíada já é passado. Em 10 meses, o Brasil entra em campo na Copa das Confederações e o próprio técnico reconhece que ele tem até lá para definir um time. E aí é que está o problema. O tempo é curto e a definição parece estar longe. Será preciso tomar decisões, mudar apostas e conseguir resultados, sob pena de uma mudança geral. Lembrando que a Globo transmite o amistoso entre Brasil e Suécia amanhã às 3 da tarde, hora de Brasília. O Jornal Nacional está terminando aqui. Você terá outras notícias no Jornal da Globo, logo depois de Profissão Repórter. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.